abraço aí para você, internauta. Está entrando no ar aqui pela nossa YTV, União, Atividade, Informação, mais uma edição do nosso Ponto de Vista, o seu programa de entrevista semanal, sempre com um convidado bastante especial, trazendo esclarecimentos, trazendo informações sobre tudo o que acontece aqui na nossa comunidade. Bom, este ano nós vivemos um ano bastante atípico, claro, levado aí por essa questão do coronavírus, essa pandemia toda que se abate sobre todo o Brasil, mas também esse ano tem eleições municipais, né? As eleições para eleger o nosso próximo prefeito e também os nossos próximos vereadores, os nossos representantes, tanto no Executivo como também no Poder Legislativo. E algumas semanas atrás, nós iniciamos as nossas rodadas de entrevistas com os nossos pré-candidatos a prefeito aqui da nossa cidade, né? E essa semana nós recebemos o empresário Pedrinho da Mata, que fala pra gente um pouquinho também a respeito da sua pré-candidatura. Pedrinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Diogo. É uma satisfação poder estar aqui e estar esclarecendo a respeito desse assunto com você e com a sociedade araxaense. Bom, Pedrinho, a primeira coisa, eu quero que você se apresente para os nossos internautas. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Realmente seu nome é Pedrinho da Mata, não é um diminutivo, né? Não, esse é o meu nome, o nome de registro mesmo é Pedrinho da Mata. As pessoas acham que Pedrinho é uma forma de se tratar e que o nome é Pedro, mas na verdade meu nome é Pedrinho da Mata. Então eu sou Pedrinho da Mata, eu tenho 50 anos, sou filho de Silvio da Mata e de Conceição Aparecida da Mata. Sou casado com Ana Raquel Perolini. Tenho duas filhas, a Giovana e a Júlia. A Ana Raquel é filha do José Perolini e da Dona Teresa. Eu não sou de Araxá, eu cheguei a Araxá aos 7 anos. Então, vindo de Campos Altos, eu sou natural de Campos Altos. Sempre morei ali no bairro São Geraldo. Fui criado ali naquele beco sem saída do campo ali. E a minha mãe reside lá ainda até hoje. Tive a oportunidade de estudar ali na escola Armando Santos, onde a gente adquiriu ali um carinho muito grande pelaquela escola e também pelos professores. Fui aluno lá da Terezinha Pimenta, da Evanildes, da Ide, da Vânia, da Sofia, da Maria Tereza, da Ana Maria do Prado. Então, assim, foram todos professores que nos deu um ensinamento muito grande naquela época em que a cidade era uma cidade muito pequena ainda. Araxá se definia pelo bairro Santo Antônio, que chamava naquela época o bairro Alto, ali da máquina de batata, na Tereza Pereira, ali de lavar batata, e do outro lado, na outra saída, o bairro São Geraldo, que era conhecido como Lava-Pé, tinha aquela ponte ali que fazia aquela ligação, e do lado esquerdo nosso ali, o bairro Bom Jesus, que as pessoas o reverendavam como Fuxico. Até hoje, na verdade, ainda. E do outro lado a gente tinha a Fertiza e a Silvéria, né, a Vila Silvéria. Então a cidade era nesse entorno. Depois eu estudei na Escola Maria de Magalhães, onde também ali tive uma grata satisfação de ter pessoas boas, que foram os meus professores, que me gabaritaram realmente. Eu falo isso com um sinal de agradecimento, porque as pessoas dizem: Pedrinho, você conquistou. Se eu conquistei, foi porque a gente não estava sozinho e teve esse ensinamento. Então lá desde o Toninho Carvalho, o Reginaldo, o Josué, o João José, a Neiva, a Dulce, a Raquel, a gente teve vários professores ali e assim, eu fico muito satisfeito em poder dizer isso, que nos deram esse ensinamento. Fui funcionário de uma açougue ali no mercado municipal, então naquela época que se tinha o mercado, trabalhei ali até os 18 anos. Depois eu estudei na Escola de Minas, onde também tivemos vários professores que nos deu um ensinamento muito grande, desde a direção do Venâncio lá na Escola de Minas, quanto o Antônio Augusto e outros professores mais, que o Sebastião Pérez, que nos deu ali um grande ensinamento e nos capacitou. Eu trabalhei na Arafert posterior a isso e depois eu segui a vida. Bom, primeira pergunta que eu quero te fazer, entrando já nos nossos assuntos, Pedrinho. Hoje você está no Partido Trabalhista Cristão. Pedrinho da Mata é pré-candidato a prefeito de Araxá pelo PTC? Pedrinho da Mata é pré-candidato a prefeito pelo PTC, isso já definido em reunião com os nossos colegas que compõem o partido aqui em Araxá e também com a nossa executiva estadual, que é representada pelo Anselmo Domingos. Anselmo Domingos, que foi deputado estadual e hoje ele não quis mais ser candidato na última eleição, mas hoje ele ainda é o presidente estadual do PTC. Então, entre um acerto, entre uma conversa, uma discussão com essa direção estadual do PTC, referendada pelo apoio dos colegas que estão compondo o PTC aqui em Araxá, nós somos pré-candidato a prefeito de Araxá. Maravilha, Pedrinho. Nas últimas eleições, você compôs com o Mauro Chaves
uma chapa majoritária, o Mauro encabeçando a chapa, e você como vice do Mauro. O que levou esse ano você a sair como cabeça de chapa? Bom, eu tenho uma participação política muito intensa. Eu já fui funcionário público também, não citei isso aqui, mas fui funcionário público, já fui candidato a vereadores por várias vezes e eu sempre tive uma participação. Apesar de nunca ter ocupado um cargo público, salvo a condição de ter sido chefe de departamento no governo do ministro Olavo Dumont, que eu acho que politicamente, eu posso dizer que foi quem me deu uma oportunidade e realmente muito contribuiu para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, mas a gente não ocupou cargo nenhum. Mas eu sempre manifestei, acho que por tudo que a gente foi adquirindo ao longo de nossa vida, em termos de adquirir conhecimento, de participar, de ver e de querer dar uma opinião, isso realmente sempre nos colocou numa obrigação realmente de estar próximo, e a gente fez isso. Então, todas as eleições a gente tem uma participação. E na eleição de prefeito há 4 anos atrás, nós também teve a nossa participação. A gente estava, na época, no PHS, também ladeado junto ao PTC, que eu estava no PHS, mas muito próximo do PTC, pela ligação com o Anselmo, e nós nos colocamos também com o apoio da Executiva Estadual como pré-candidato a prefeito naquela época, e também com o apoio dos colegas que compunham aqui Araxá o PHS. Então nós tivemos um posicionamento de ser pré-candidato a prefeito. Com o afunilamento das conversas, aí é que nós fomos chamados a ter uma conversa com o PSDB, que na época tinha como candidato o senhor Mauro Chaves. Então essas conversas, e aí dentro de um entendimento que não foi só meu, não fui eu que defini a querer ser o vice do Mauro, mas sim uma composição dos colegas que estavam participando naquela época, e eles entenderam, pela formação do momento, que era uma disputa de reeleição, ou seja, o prefeito da época ele iria buscar a reeleição. Então, no entendimento que se a gente se dividisse muito, isso talvez poderia facilitar. Então a gente compôs entendendo que precisava de diminuir o número de candidatos. Então, através da vontade dos nossos colegas lá, eu abri mão da condição de encabeçar a chapa, aceitei a condição de ser vice na chapa do PSDB, que era encabeçada pelo Mauro Chaves. Bom, Pedrinho, você atualmente é empresário, atua na iniciativa privada no ramo da construção civil, né? E o que te levou, de modo geral, a entrar na vida pública? Indiretamente, você já respondeu isso para mim, mas o que levou você a ter esse viés da vida pública, a ter essa vontade de ingressar na vida pública? Bom, ainda mais como empresário, eu posso te dizer o seguinte, acho que todo cidadão ele tem que ter uma participação direta na vida pública. Não há como você querer ficar distante da política em si. A política é a tomada de decisão. Nós já fomos balizados que o país ele é regido pelos 3 poderes. Então, o judiciário, o executivo e o legislativo. Esses 3 poderes é que governam o país de uma certa forma. E essa governança, ela precisa de ser envolvida, porque nós que estamos aqui na base é que somos os agentes transformador. Somos nós que vamos pegar o nosso recurso natural aqui, trabalhar ele para que ele vire uma riqueza. Então acho que nós temos que ter essa participação, porque esses três poderes constituídos aí, eles dão a determinação de como se faz. Então eu acho que nós que estamos no dia a dia, sofrendo com as dificuldades que é comum a cada cidadão. E aí eu tenho certeza que muitos aqui estão refletindo sobre o que eu estou dizendo. Porque muitos colegas, como eu, que são empresários, estão vivendo na pele dificuldades e mais dificuldades. Estão gerando emprego, estão assumindo um compromisso. A lei é muito árdua com o empresário em si. A responsabilidade objetiva que lhe é aplicada muitas das vezes não se deixa nem se defender. Então nós precisamos de uma certa forma, trazer a nossa opinião. Então tudo isso é que me faz colocar nessa condição de querer participar. Eu entendo que todo esse conhecimento que a gente adquiriu, ele não pode ficar só comigo. Seria uma injustiça muito grande. Para mim é muito cômodo, levando em consideração principalmente que nós tivemos uma transformação de vida. Como eu lhe disse, eu sou oriundo de um bairro ali, sou filho de pai e mãe analfabeto, mas que de uma certa forma consegui a prolongar na vida, a ter uma condição melhor. E hoje eu tenho uma vida muito boa, consigo dar para as minhas filhas uma boa educação. Mas eu queria que essa boa educação fosse para todos. Então se eu ficar com isso só para mim, eu acho que talvez eu esteja sendo injusto comigo mesmo. Eu acho que o lado social ele tem que ser desenvolvido por todos. E, por mais que se diga, mas você pode trabalhar o lado social sem estar no meio da política. Mas eu entendo que não.
Eu entendo que, como se diz que tem a esquerda e a direita, e que a distância entre elas é muito pequena, nós temos que estar inserido no meio. É isso que me faz sempre colocar a minha opinião como candidato e buscar uma oportunidade. Oportunidade essa que a gente não teve ainda. Eu não ocupei cargo algum. Podem falar o que quiser, mas não pode falar que eu deixei de fazer aquilo que talvez é a obrigação de um ente público. Já foi definido o nome que vai disputar vice juntamente com você, ô Pedrinho? Temos isso definido. Nós temos o colega de partido também, que é advogado, Daniel Carvalho, que será o nosso vice, na nossa chapa, que nós estamos aí definido a buscar uma condição realmente de mostrar para a sociedade araxaense que nós temos capacidade, e condições realmente de fazer algo daquilo que nós podemos colocar aí dentro do nosso plano de governo para ser executado nos próximos 4 anos. Pedrinho, dentro do processo intrapartidário, dentro do Partido Trabalhista Cristão, como é que se deu a escolha do seu nome e também do Daniel Carvalho para disputar essa chapa majoritária esse ano de 2020? Bom, todo partido ele tem um processo de filiação, de trazer as pessoas, de conversar. Então nós, apesar de que esse ano foi um ano atípico, em virtude de toda essa situação que está sendo gerada pelo Covid-19, a gente teve alguns problemas. Mas a gente buscou pessoas, filiamos as pessoas ali e conversamos com essas pessoas. E aí, em reuniões, a gente colocou o nosso nome à disposição e isso foi tendo um entendimento lá. O partido precisava de ter a representação. E aí nós chegamos nessa condição de ter o meu nome e o nome de Daniel Carvalho como sendo os nomes que estão postos dentro do partido. Nós ainda vamos para uma convenção, nós ainda vamos discutir muito isso, mas hoje, nessa condição de pré-candidato, o partido está definido em torno desses 2 nomes. Maravilha. Pedrinho, nas últimas eleições a prefeito, você compôs com Mauro Chaves uma chapa majoritária. 2 anos atrás, você tentou também disputar aí como deputado federal, o Mauro também. Hoje você se lança como cabeça de chapa, enquanto isso o Mauro provavelmente vai compor aí com Robson Magela. Houve algum desgaste na sua relação com a do Mauro Chaves nesses últimos anos de vida pública? Nenhuma, não houve nenhum desgaste. Levando em consideração o meu posicionamento pessoal, entendo que é um posicionamento do Mauro. Encontro com o Mauro, vez por outra na rua aí, nós continuamos amigos do mesmo jeito. Porém, em política, eu acho que você não tem jeito de agradar a 2 santos ao mesmo tempo. É preciso que se tenha uma linha. Como eu lhe disse, há 4 anos atrás, nós abrimos mão da condição de ser cabeça de chapa para compor com o candidato do PSDB, que era o Mauro. Há 2 anos atrás, quando se deu na outra eleição, eu estava, em virtude do meu posicionamento, de estar ocupando uma condição, um assento no conselho do CREA, que é o conselho profissional ao qual eu me pertenço, dentro de uma conversa que a gente lá e de uma perspectiva de que a gente precisava de ter uma representação da engenharia, eu coloquei o meu nome como candidato lá também a deputado federal. E a gente tentou fazer uma campanha. Eu já havia conversado com o Mauro, já havia posicionado, e o Mauro, ele assim, estou falando isso aqui porque não estou falando mal dele, e isso é notório que todo mundo teve conhecimento, porque isso foi falado e andou aí nas redes sociais. O Mauro tinha um posicionamento de ser candidato a deputado estadual, e depois ele veio e passou a ser candidato a deputado federal. Então, eu acho que naquele momento a gente deu uma grande demonstração que a gente não tinha aquela ligação que as pessoas entendiam que tinha há 2 anos atrás, na eleição de prefeito. Então, acho que em virtude disso é que nos afastou nessa condição. Pessoalmente, eu não tenho nada contra o Mauro. Partidariamente, hoje nós estamos em condições distintas e eu acho que ele está seguindo como pré-candidato dentro do partido dele e o Pedrinho da Mata está seguindo aqui como pré-candidato dentro do PTC. Na época você era do PHS, hoje está no PTC. Como é que foi essa sua transição de partido, o Pedrinho? E por que aconteceu essa sua mudança? Bom, a situação partidária no país ela é muito delicada, levando em consideração o número de partidos que se tem aí. Então, vez por outra, há essas filiações. Eu já fui filiado então ao PHS e disputei a condição de vice na chapa junto com o candidato do PSDB pelo PHS. Porém, o PHS não passou na cláusula de barreira e teve a sua extinção. Tendo a sua extinção, eu migrei para o PTC, que já estava muito próximo. Quando eu fui candidato na chapa do Mauro, a gente levou o PTC junto. Então a gente já tinha uma participação, um envolvimento com o PTC de Araxá naquela época e também com o Anselmo Domingos, que era o presidente do PTC e que nos deu muito apoio naquela condição de vice-prefeito. Você chegou a ser convidado por outro partido, não?
Não, eu não cheguei a ser convidado por outro partido. Eu me convidei, eu quis, de repente, eu participei do Novo, sim, fui lá ver como que era a situação, me coloquei como um pretenso candidato lá dentro. A gente não teve a nossa aprovação como candidato lá dentro. Estou falando isso porque acho que é uma coisa que eu preciso de me explicar Sim. em relação a isso. E na verdade, não se teve. Eu fui candidato e não sei quem que falou que eu não poderia ser candidato. Então, por mais que se diz que o Novo tem uma história, que é feito todo um processo e tal, eu... Assim, não, se eu tenho alguma coisa contra, acho que isso até precisaria já de ser dito para que a própria sociedade araxaense tenha conhecimento e saber que eu talvez não seja a pessoa ideal. Então, assim, eu participei do Novo, não consegui ficar lá sem entender como que a coisa funciona. Então é um Novo que para mim, infelizmente, não era novo. Eu tinha uma expectativa, então em virtude disso a gente não participou do Novo. Outros partidos eu não procurei, a gente não teve, porque eu tinha uma definição muito certa e uma linha. Conforme eu estou te dizendo, a gente tem uma linha que a gente tenta seguir. Então, nós viemos para o PTC entendendo que talvez ali seria o melhor aconchego. Tá certo, você acompanhando então a nossa entrevista com o empresário Pedrinho da Mata, falando um pouquinho a respeito da sua pré-candidatura a prefeito aqui da nossa cidade, falando em nome de Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você, mulher, andar na moda gastando pouco. Roupas e acessórios em geral das melhores marcas. Você encontra na Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você andar na moda com estilo, bom gosto e qualidade. Sempre com ofertas especiais, dividindo suas compras sem juros no cartão. Morena Índia Moda Feminina, na rua Calimério Guimarães, 756 no centro, com telefone 99103-4673. Chamando um abração aqui também para o meu amigo Edson, lá da Gráfica Araxá. Alô Edson, nosso novo parceiro aqui, muito obrigado pelo seu carinho e muito obrigado também por confiar no trabalho da YTV. E a gente volta aqui com o segundo bloco da nossa entrevista com o empresário Pedrinho da Mata, que está falando um pouquinho a respeito desse processo envolvendo aí a sua pré-candidatura a prefeito de Araxá. Bom, Pedrinho, você acompanha aí a repercussão política aqui dentro da nossa cidade. Hoje, nosso prefeito Araceli de Paula, que esse ano inclusive deixa seu mandato, até agora não foi definido quem que o Araceli vai apoiar nessas eleições, só que nós vemos, isso aí também é olhos vistos, né, um distanciamento aí entre o prefeito e a vice-prefeita, né? E eu gostaria que você fizesse uma análise do cenário político que nós vivemos atualmente. Bom, o cenário político, eu tenho a minha participação, conforme eu disse aqui, um envolvimento, eu estive muito próximo de todo esse pessoal que milita dentro da política. Eu entendo que é uma situação que precisa de se miscigenar mais, nós precisamos de dar uma envolvida. E esse ano parece que está se mostrando em relação a isso, porque várias pessoas já se posicionaram, e isso é muito importante. Eu acho que todas essas pessoas que ocuparam o cargo, que ocupam o cargo, eles já fizeram por Araxá. Eu te disse aqui que eu conheço essa cidade quando ela se resumia em 6 bairros. Então a cidade cresceu, a cidade expandiu. Agora, por outro lado, eu vejo também que aqui é uma cidade de uma potencialidade muito alta. Nós temos 3 fontes de riquezas que contribuem mensalmente para que essa cidade tenha uma arrecadação grande, uma arrecadação volumosa, uma arrecadação que, se melhor aproveitada e se melhor desenvolvida dentro daquilo que pré-estabelece como regimento, que é o Estatuto das Cidades, ele traz a obrigação do gestor para com esses gastos. Então, eu acho que, se melhor aplicada, poderia estar gerando muito mais oportunidades. Então, assim, eu não tenho nada em desagravo a nenhum dos membros que já ocuparam o cargo de prefeito, ou de deputado, ou que tem uma militância. Não tenho nada contra essas pessoas. Eu tenho o meu posicionamento de querer participar, entendendo que nós estamos preparados, nós estamos em condição de realmente usar de todo esse poderio financeiro que essa cidade tem, advindo das 3 fontes. Agronegócio, que mesmo tendo um município muito pequeno, nós temos uma movimentação muito forte do agronegócio. E aí eu entendo até que nós não podemos nem pensar esse município como um município único. Nós temos que pensar nos outros municípios que estão aqui, que congregam a mesma região do Alto Paranaíba, que precisam muito dos nossos olhares e da nossa participação. Então eu acho que aí há uma falta de envolvimento desses políticos que nós temos aqui,
que ocupam esses cargos com essa região. Porque se melhor olhar essa região, melhor pode desenvolver ela. A cidade está precisando de um respiro novo, politicamente falando, Pedrinho? Sim, muito. A cidade precisa desse respiro. Nós precisamos de mostrar, com tudo isso que eu estou dizendo aqui, que o nosso poderio vai muito além do que nós estamos tendo aí. Nada contra, no sentido de dizer que uma obra traz um benefício muito grande para a cidade. Mas nós precisamos de muito além disso. Nós precisamos de cumprir a nossa obrigação que está em lei. Aplicar os 15% da saúde na saúde. E ter uma saúde mais adequada. E ter essa saúde mais adequada é dar condição para o cidadão lá da periferia que está agora nos ouvindo, de saber que ele tem direito de ter um atendimento eficaz, porque ele paga por esse atendimento. Mesmo sem saber, ele está pagando. Todo trabalhador, ele tem em cima da sua contratação ali, uma carga de mais de 100% de impostos, que são subdivididos em várias situações. Parte vai para a Seguridade Social, parte vai para os órgãos que estão ligados, SESI, SENAI, SEBRAE, esse sistema esse aí, que usa desse recurso muitas vezes para fazer esses eventos, entendeu? E se diz que o evento é de graça, mas ele não é de graça, porque o trabalhador já está pagando. Então, esse cidadão que está nos vendo, ele precisa de saber que ele paga. Ele paga mesmo sem saber que está pagando, porque cabe ao empregador a obrigação de recolher o imposto. E através do Pacto Federativo, que nós podemos dizer que também o Pacto da Maldade, direciona todo esse recurso para a União. E esse recurso vem depois patifado aos municípios através dos fundos de participação ou através das emendas, que aí muitas das vezes chega aqui e o deputado fala, eu estou trazendo um recurso. Ele não está trazendo. Ele está repatriando algo que seria nosso e que nós temos a obrigação de ser usado aqui. Então toda essa arrecadação que a Araxá tem, ela é direcionada. Muito pouco dos impostos ficam aqui direto. Exceção de IPTU, IPVA que vai para o Estado e um percentual retorna ao município. Ademais, na maioria, todos são direcionados pelo Pacto Federativo. Então esse é o grande problema. A União tem muito dinheiro, mas a União sabe que 15% é da saúde. Então o cidadão araxaense precisa de saber que ele pode cobrar mais da saúde. 25% é da educação. Nós precisamos de ter uma educação melhor em Araxá. Há de se dar mais oportunidades. Eu tive muita sorte, encontrei professores que me ensinaram, que me colaboraram e eu desenvolvi. Eu queria que todas as pessoas tivessem essa condição. Eu queria que a educação fosse oportunizada a todos. É muito triste, muitas das vezes, você ouvir que a pessoa tenha vontade e não teve a condição de arcar com uma mensalidade. Então nós precisamos trabalhar isso, porque gerar recurso nós estamos gerando através da mão de obra, porque a maior carga tributária está concentrada nos serviços. E todo trabalhador, seja ele analfabeto, seja ele nível técnico, seja ele nível superior, quando ele é contratado, quando se assina a carteira, é mais de 100% de imposto que ele está contribuindo para a União. Ou seja, na verdade, você paga um salário para o trabalhador e outro salário para o governo, né? É muita injustiça dizer que o nosso salário mínimo é R$1.000. Nunca foi. Pergunta para qualquer empresário se esse é o salário. Pergunta para qualquer pessoa, quando você contrata hoje a empregada doméstica que está dentro da sua casa, você já é obrigado a registrar ela, porque agora está regulamentada a situação, você tem que recolher os impostos, você vai ver que você vai recolher muito mais. Então o salário não é R$1.000, o salário é R$1.000, mais os impostos que eles estão pagando, que teria que voltar em benefício para ele. É uma injustiça muito grande e a mídia não trabalha em cima dessa situação. A mídia não ajuda a esclarecer isso. Muito pelo contrário, a mídia fica dizendo, se você trabalhou até 2 meses de carteira assinada, você tem direito a um 14º salário. Por quê? É muito cômodo para o governo, porque se você trabalhar pelo menos 2 meses durante os 12 meses de carteira assinada, já rende para ele ali uma condição que ele aplica aquilo e ao final dos 12 meses ele pode te dar um... Então ele fica gerando esse benefício. Isso teria que trazer esclarecimento. Então são 15% da saúde, 25% da educação e aí ainda sobra muito recurso que precisa ser aplicado e que precisa ter uma prestação de conta devida, onde o cidadão de cada município saiba quanto que a cidade arrecadou e aonde que foi aplicado aquele recurso. Bom, Pedrinho, nessas eleições, a prefeito nesse ano, até agora, salvo engano, nós temos aí 10 pré-prefeitáveis, vamos dizer assim, já confirmados.
nomes inclusive aí da iniciativa privada, outros já vêm de uma vida pública, já pregressa, né? Mas de uma forma geral, Pedrinho, o que vai valer, na sua opinião, lógico, o que vai ter mais força, o que vai ter mais peso nessas eleições de 2020? O nome apresentado ou o discurso que ele vai sustentar durante o período de campanha? Diogo, se você me permite, eu gostaria sim de discordar da situação que você me coloca. Por favor. Do nome ou do discurso. Eu acho que esse peso ele tem que estar lá na sociedade. A sociedade é que tem que ter o peso de saber quem ela vai escolher. E nome, não escolha por nome não, gente. Nome não leva a nada. Discurso também não. O que nós precisamos de ter é um debate aflorado. Então todos esses candidatos que estão se colocando, eles têm que assumir a obrigação de debater e de esclarecer para o cidadão de Araxá por que ele está querendo ser um candidato a prefeito. E sendo eleito, que aí ele vai ser um representante, realmente, como que ele vai gerir essa cidade? Como que ele vai ser o gestor dessa cidade? Então é isso que a gente entende. Eu acho que o meu nome não tem uma representatividade tão grande, o meu discurso também não tem. O que nós vamos buscar aqui é trazer esclarecimento. E o que nós queremos é um debate aberto. Então, com todos esses candidatos, que Deus possa ajudar que se tenha os 10 candidatos, porque aí será bom para a sociedade araxaense. Não é possível que em 10 nomes nós não vamos conseguir afunilar e trazer um que tenha realmente comprometimento, capacidade, conhecimento e, acima de tudo, responsabilidade, dentro de uma condição de honestidade para gerir todo esse recurso que Araxá tem e transformar esse recurso em condições realmente de que as pessoas de Araxá possam ter o retorno daquilo que eles estão pagando no seu dia a dia através dos impostos. Pedrinho, você comentou com a gente alguns problemas que a cidade enfrenta, né? Questões sociais, infraestrutura, enfim, né? Você acredita que a cidade tem perdido o foco nesses últimos anos e o que fazer para que a cidade retome esse rumo? Diogo, eu te disse que a legislação, por mais que as pessoas digam, o país tem muitas leis, nós temos uma legislação perfeita. Nós temos um estatuto da cidade que traz um regramento de como que a cidade tem que funcionar. Nós temos a criação dos órgãos que são paralelos à administração pública, e aqui eu falo do terceiro setor, que tem uma função primordial, que pode suprir a necessidade de uma prestação de serviço do ente municipal, do gestor ali, e através desse terceiro setor, dessas associações. A gente já teve aqui em Araxá várias associações. Nós sabemos e temos até hoje várias associações, várias entidades aí que cumprem um papel fundamental. E eu posso te dizer o seguinte, eu tenho visto que há um distanciamento muito grande. Então acho que nós precisamos de aproximar do terceiro setor. Não se pode ter uma governança particular. Essa governança ela tem que ser aberta. Você tem que usar de todas essas associações. O prefeito ele assume a condição de ser o gestor e se ele não tem a capacidade, ele tem que se valer do que fala a lei. Ele tem que buscar, nós precisamos de repente buscar alguma terceirização, você precisa de fazer alguma concessão. O que você tem que fazer é a cidade funcionar. Essa é a obrigação do prefeito. E é a obrigação da Câmara de fiscalizar o que está sendo feito pelo prefeito. Assim também como é a obrigação do Ministério Público, que está ali, enquanto guardião da sociedade, olhar para ver se tudo está acontecendo a contento. Então eu acho sim que o grande problema de Araxá, eu vou te ser sincero, eu acho que é ter muito dinheiro. Porque tem uma arrecadação muito alta. Então dá para fazer da forma que quer se fazer. Eu acho que isso é que precisa ser melhor olhado. Porque se olhar melhor, nós vamos ter condição de estabelecer aqui nessa cidade desenvolvimento e geração de oportunidade a todos. E também na nossa região, porque Araxá é uma cidade polo. Conforme disso, o município é muito pequeno, entendeu? Tem uma arrecadação muito forte do agronegócio. Eu não completei naquela situação que estava dizendo das arrecadações, mas temos do agronegócio, do turismo, pela história, pelo patrimônio que tem aqui e também pela mineração que se tem. Bacana. Ô Pedrinho, até agora são 10, são 10 nomes aí que possivelmente podem disputar as eleições de 2020. Nas últimas eleições, inclusive, na qual você participou, foram apenas 3 chapas, né? Lembra-se aí Araceli de Paula, Pedrinho da Mata e Mauro Chaves. E na época também o Daniel Rosa do PT, eu não me recordo quem era o vice dele naquele ano. Me foge aqui também, eu não me lembro. Me foge a memória aqui quem era o vice dele. Bom, então praticamente aí, mais do que triplicou a quantidade de pessoas interessadas em disputar essa vaga de chefe do executivo. A que você atribui esse número de pessoas, Pedrinho?
Não, isso é normal. Se você levar pelo que a lei também pré-estabelece, dando o direito daquele que está no poder do mandato de buscar uma reeleição, e considerando que o nosso último pleito aqui, o atual prefeito, ele tinha esse direito de buscar a reeleição, então muitas das vezes já afasta, porque próximo dele está vários partidos, próximo dele está várias pessoas. Então as pessoas ficam tentando manter aquela condição. Então são poucos que ficam fora desse sistema que se colocam como candidatos. Então era normal, entendeu? Agora, como não é um ano de reeleição, até mesmo você no começo da entrevista aqui falou a respeito de ainda não se ter um nome do que seria o nome do indicado pelo atual prefeito. Então, até mesmo nessa situação, acho que muitos desses que estão se colocando ainda têm a expectativa de repente, ser a representação do atual prefeito como candidato. Para o processo político da cidade como um todo, isso aí é positivo, porque há alguns especialistas que dizem, outros que discordam, que essa pulverização de votos possivelmente venha beneficiar o candidato que sair disputando, apoiado pelo atual chefe de governo, né? E você acredita nisso? Isso politicamente para a cidade é bom, Pedrinho? O grande medo aí é o que se diz. Aquele que está no poder se diz que eles têm a máquina, fazendo uma referência de que máquina seja toda a movimentação que ele tem em termos de recurso e de ligações com pessoas. Então as pessoas ficam com esse receio, entendeu? Mas por outro lado, eu não vejo assim. Eu vejo que nós precisamos de dar a oportunidade para a sociedade em si, de ter nomes à disposição e de poder apreciar esses nomes. Claro que nós temos que trabalhar, e a lei vem trabalhando, para que essas pessoas, o nosso cidadão, não perca essa condição de ser alienado, de ter que votar encabeçadamente ali em um candidato. É isso que nós queremos. Nós queremos esclarecer para a sociedade, entendeu? A condição de ser candidato, a potencialidade de, se eleito for, desenvolver um bom trabalho. Eu acho que isso deveria ser pregado para todos os candidatos. Tá certo. Você acompanhando então a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Araxá, o empresário Pedrinho da Mata, falando aqui em nome de Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você, mulher, andar na moda gastando pouco. Roupas e acessórios em geral, das melhores marcas, você encontra na Morena Índia Moda Feminina, sempre com ofertas especiais, dividindo suas compras sem juros no cartão. Morena Índia Moda Feminina, na rua Calimério Guimarães, 756 no centro, com telefone 99103-4673. Estamos de volta então com a nossa entrevista aqui pela sua YTV, União, Atividade e Informação, com o empresário Pedrinho da Mata falando a respeito da sua pré-candidatura a prefeito de Araxá. Bom, Pedrinho, nós já falamos aí desse processo político como um todo que se desenvolve na cidade, falamos também dessa disputa a chefe do executivo, que inclusive nesse ano está muito acirrada, dado o número de nomes que estão se colocando aí nessas eleições. Agora vamos falar um pouquinho de legislativo. Você já foi suplente 2 vezes, né? Por que você talvez não se interessou em tentar mais uma vez ser vereador antes de ser pré-candidato a prefeito? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu fui candidato a vereador, isso em 2000. Nós chegamos a ser primeiro suplente. Naquela época eu tive uma votação que me colocou na condição de primeiro suplente. Eu não cheguei a assumir, nós não participamos de nenhuma negociação que de repente pudesse nos colocar ali naquela condição. Até mesmo porque eu tinha um entendimento e tenho uma vontade própria de desenvolver um trabalho. E eu acho que na condição de suplente, muitas das vezes você perde essa possibilidade de desenvolver esse trabalho. Na eleição seguinte também, foi quando houve a redução do número de vereadores, que Araxá passou a ter 10 vereadores, eu fui o 11º mais votado. Agora, mesmo tendo sido candidato nessas vezes, eu segui a minha vida, eu desenvolvi, eu fui buscar outras condições, aprimorando. Muito me agradava a condição de um dia poder chegar aqui e dizer que eu era um pré-candidato a prefeito, ou um candidato a prefeito em si. Então nós fomos buscando aprimoramento, nós fomos buscando participação e a vida foi passando. Então hoje, aos 50 anos, dentro daquilo que é o nosso objetivo de ter uma prestação de serviço como homem público, eu entendo que talvez na condição do legislativo eu não pudesse desempenhar esse trabalho. E entendendo também que muitos vão dizer, mas comece como vereador. Eu acho que do que nós buscamos em termos de estudo, de aprimoramento, de participação com outras pessoas, a gente já superou essa condição. Então hoje me agradaria muito a condição de estar no executivo. Agora, se você me perguntar, mas há 2 anos você participou de um legislativo que
o deputado federal também é um legislador, mas era uma condição diferente. Então todo esse nosso desenvolvimento é que nos colocou nessa condição de ser candidato. E hoje, se eu estou me colocando como candidato, pré-candidato a prefeito, é com esse entendimento de que nós estamos buscando algo que está dentro da nossa capacidade. E eu me sinto muito capacitado para desenvolver esse trabalho, principalmente se nós tivermos essa grata satisfação junto ao nosso candidato a vice, que vai nos oportunizar e muito desenvolver esse trabalho para Araxá. Agora, você acompanha os trabalhos desenvolvidos pelo Legislativo local, né? E como é que você avalia esse trabalho, como ele tem sido feito nesses últimos anos? Bom, como eu não estive dentro da Câmara, talvez fique até difícil de dizer. Mas, pelo aquilo que eu tenho como conhecimento, entendendo qual é a função realmente do legislador, eu gostaria que a gente tivesse mais desenvolvido em relação a isso. Eu acho que falta muito apoio aqui em Araxá. E talvez os vereadores eles poderiam dar essa representação. Então eu sou empresário, eu sei que aqui nós temos várias pessoas em Araxá que estão desenvolvendo a condição de empresário, de pequeno empresário, e muitas das vezes eles ficam refém de situações, faltando um apoio legislativo para que crie condição. Então assim, eu acho que o legislador ele tem que participar mais no sentido de criar essas condições. Porque nós temos um poderio muito forte, uma riqueza muito alta, mas por outro lado, a gente tem uma fragilidade muito grande em termos de desenvolvimento. O nosso desenvolvimento ele não é sustentável. Nós estamos usando daquilo que nós temos de recurso natural, nós estamos usando daquilo que nós temos de história, que é o nosso patrimônio histórico aqui, que contribui para o turismo, e nós estamos usando do nosso agronegócio. Mas nós vamos precisando de concentrar mais aqui. Nós temos uma escola, que é o próprio Cefet, que está aqui, com uma formação tanto de nível técnico como de nível superior, e que a gente não está usando eles. Se forma ao final do ano uma quantidade de jovens que tem que migrar para fora. Mesmo nós tendo toda essa potencialidade de riqueza aqui, de 3 fontes de riqueza, nós não estamos gerando condições. Então eu acho que o legislador ele precisa de estar mais próximo ali, de criar condições, de se envolver, de buscar facilidades. Nós temos um distrito industrial que tem uma carência muito forte. Não tem água adequada, não tem uma energia adequada, não tem uma rede de logística adequada. Então, não dá para dizer que nós estamos realmente cumprindo com aquilo que é a nossa obrigação. Então, eu acho assim que o legislador ele precisa estar mais próximo, reunir mais com esses empresários que estão aí, ver quais são as dificuldades deles, escutar, dar uma atenção. Não é dar nada, não. Eu tenho certeza que o pequeno empresário de Araxá, que está lutando no seu dia a dia, ele não quer nada de graça. Ele quer condição de trabalhar. Mas ele não quer que o fiscal chegue na porta do seu estabelecimento dizendo que vai fechar o seu estabelecimento. E muitas das vezes isso acontece aqui. Acontece com aquele que está ali honestamente gerando um emprego. E ele é surpreendido com uma situação dessa. Então é isso que nós precisamos de melhorar aqui. E eu acho que a Câmara de Vereadores, o legislador, ele tem uma participação muito forte em cima desse aspecto. Então eu gostaria, se me perguntar o que você gostaria, que tivesse uma melhor representatividade junto a essa situação aí, para resolver todos esses problemas que nós temos aí, que não são poucos. Não. Agora, a gente sabe também, Pedrinho, da relação do legislativo com o executivo, muitas vezes falta um diálogo ali. Isso aí você acredita que atrapalha também? Essa falta de diálogo também atrapalha um pouquinho o trabalho do legislador? Bom, a lei estabeleceu na figura do Estado os 3 poderes. O judiciário, o executivo e o legislativo. Esses poderes, eles são independentes. Eles se comunicam entre si, mas eles são independentes. Então, a gente está vendo que hoje, na atualidade, o atual cenário a nível de país, o nosso presidente, ele está buscando uma aproximação da Câmara, ele tem que ter mesmo, entendeu? Assim como eu acho que o gestor do município, o prefeito, ele tem que ter essa aproximação com o legislativo também, mas é em condições bem distintas. É sem ter muitas essas negociatas. É dando oportunidade realmente para o vereador desempenhar o trabalho dele ali. E que muitas vezes não é dada. Então nós estamos falando de Câmara de Vereadores aqui e muitas vezes a gente sabe. Eu tenho vários colegas que estão lá dentro, a gente tem conversa, a gente sabe. É muito difícil de ser vereador, de desempenhar esse trabalho do vereador ali dentro também. Então isso precisa ser analisado e ser discutido. E eu acho que essa aproximação ela tem que existir. Mas esses poderes eles não podem se misturar. É cada um defendendo o seu lado. O legislativo ele tem que fiscalizar o executivo.
Uma das funções dele é essa, é fiscalizar o executivo e legislar na criação de leis que facilitem o desenvolvimento do município. Então isso tem que acontecer. O executivo ele vai executar sem contrariar aquilo que está na lei, sendo fiscalizado pelo legislativo. O judiciário vai resolver essas pendências que porventura venham a acontecer entre eles. Que nós estamos vendo que a nível de país está agora, perdeu-se a linha de saber qual que é realmente a hierarquia. Pode haver intervenção, pode haver intervenções, mas tudo tem que ser respeitado o que está na lei. Não é da forma que muitas vezes acontece aí. Tá certo. Bom, o Pedrinho, até alguns minutos atrás você estava comentando aí a respeito da arrecadação da cidade. Araxá hoje pode-se dizer que é uma cidade bastante privilegiada, né? Uma cidade de pequeno porte ainda, apesar dos seus 110 mil habitantes, com uma arrecadação de mais de 500 milhões de reais ano, né? E ainda assim a cidade ainda passa por algumas dificuldades em vários setores. A gente pode falar principalmente a questão social, né? A que você atribui essa situação? Talvez falta um pouco mais de estratégia na gestão do recurso público? Eu acho que falta esclarecimento. Acho que se a sociedade de Araxá começar realmente a se perguntar, seria necessário que cada cidadão, esse que agora está nos ouvindo, que vai acessar as redes sociais aí, que vai se informar a respeito do que nós estamos dizendo aqui, o ideal é ele se perguntar. Qual que é a minha participação? O que eu estou fazendo e qual que é a minha contribuição? Porque se ele começar a se perguntar, ele vai ver que ele tem uma parte muito grande dentro dessa arrecadação. E aí ele tem que saber qual que é o direito dele. E ele vai começar a se indagar. Aí sim nós vamos ter um retorno para a sociedade. Porque nós precisamos, todo esse poderio que é arrecadado aí, ele tem que ser aplicado em prol da cidade. Então, é preciso que o cidadão saiba que se ele não estiver sendo atendido, por que ele não está sendo atendido? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Se tem um recurso que é destinado, se nós estamos pagando um IPTU para ter algum tratamento dentro, IPTU, Imposto Territorial Urbano, se você tem um imóvel e está pagando, você tem alguma coisa ali que tem que ser feita pelo Estado. Isso precisa de estar sendo feito. Então, é isso que precisa de ser perguntado. 500 milhões de reais é muito dinheiro e, se aplicado da forma adequada, dá para se fazer muito e trazer aquilo que é retorno para o povo. Então, nós precisamos de ter calma, nós precisamos de ter envolvimento, saber que tem pessoas em dificuldades, que nós precisamos de ajudar essas pessoas, mas acima de tudo, nós temos que cumprir a nossa obrigação. Isso falando nós, enquanto gestor público. Bom, hoje vamos falar de Romeu Zema, né? A gente não pode deixar de tocar nesse assunto, afinal de contas, um araxaense, que numa reviravolta histórica na política mineira, chegou aí a governador do estado, né? O Romeu Zema hoje é do Novo. O Novo tem o seu pré-candidato aqui em Araxá também, o empresário Emílio Neumann, que inclusive já falou aqui aos nossos microfones. De toda forma, você conseguiu fazer, você teve um diálogo com o Romeu Zema? Houve alguma conversação com o Romeu Zema também a respeito dessa sua pré-candidatura? Como é que ficou a sua relação com o Romeu Zema? Não houve essa conversa, eu não tive essa oportunidade de conversar com o Romeu. Eu acho que, assim como qualquer outro araxaense, a minha proximidade com o Romeu foi enquanto da eleição. A gente teve algumas conversas, eu cheguei a um dia me reunir na casa dele. Posterior a isso, eu tive uma reunião lá em Belo Horizonte com ele e com um número maior de pessoas, então não foi uma reunião minha com ele, eu não tive essa oportunidade. E te confesso que depois eu não tive mais oportunidade de estar com a figura do Romeu presencialmente. Assim. Então a gente não conversou, não tem essa conversa com ele. Eu te falei que eu estive participando do Novo ali, entendendo? Mas também não teve nenhuma ligação, a gente não tem nenhuma proximidade de estar discutindo isso, de se colocar. Não que eu não queira, mas eu sou um cidadão como qualquer outro de Araxá agora, que não é tão fácil de estar tão próximo assim de estar discutindo. Agora, com a eleição do Romeu Zema, a cidade esperava uma maior representatividade, tanto que uma das questões que foram amplamente debatidas aí seria a presidência da Codemig, né? Possivelmente por um araxaense, coisa que não aconteceu. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa representatividade de Araxá em Belo Horizonte, além, é claro, aí do deputado Bosco, que está atuando na Assembleia Legislativa. Você já foi muito feliz em dizer
que precisava, pelo menos na Codemig, a gente ter uma representação de Araxá. Nós estamos falando da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, mas que leva um valor circunstancial de Araxá todo mês. 90% da arrecadação da Codemig vem daqui, né? Exatamente. Então a gente precisaria, nós já tivemos uma representação de vice-presidência lá, entendeu? Mas eu acho que seria necessário, eu acho que isso teria que ter pensado. Ou então, teve uma época que a gente teve um conselheiro, não sei se hoje ainda tem, mas eu acho que seria extremamente necessário ter isso. A gente tem hoje um grande problema, que é o parque termal nosso lá do Barreiro. A gente vê aquilo ali e vê as coisas acontecer lá e muitas vezes dói o coração. Eu tive a oportunidade, e por ocupar um cargo a nível de Estado dentro do Conselho de Engenharia, eu rodei esse Estado de Minas Gerais de ponta a ponta. E te digo mais, talvez boa parte do país. E eu estaria para te dizer aqui que o nosso Barreiro aqui é um dos pontos mais bonitos que eu já tenha visto aí. Salvo Águas de Lindóia, que eu gostei muito, mas outros que são muito famosos, eu acho que a gente não perde muito. Agora, quando você chega aqui, quando você tem que deslocar numa extensão, que nós estamos a 4 km do centro da cidade, lá no Barreiro, quando você desloca dali até lá, vendo uma vegetação toda mal cuidada no seu entorno ali, chega lá, tem um descuido total, aí não dá para entender que aquilo ali é realmente um local bonito. E a gente não sabe. A gente vê, sempre vai reclamar, não, você tem que reclamar para a prefeitura. Você vai na prefeitura, não, você tem que reclamar para o Estado, porque isso aí é do Estado. Você vai no Estado, não, lá foi feita uma concessão de uso e você tem que reclamar para a empresa que está lá. Enquanto isso, você vai andando de roda. Eu já cheguei lá no Barreiro, um dia eu cheguei lá, eu gosto muito de caminhar ali. Quando fui caminhar, o cidadão colocou a mão no meu peito e falou, você não pode passar. Eu falei, mas por quê? Foi porque está tendo um evento ali. Assim, eu não quis nem questionar, eu falei, mas aí você se dá como um brigão. Mas aquilo é um patrimônio de Araxá, entendeu? E se fosse ter um evento, teria que ser discutido, não pode ter essa proibição. Então, assim, acho que falta muito, realmente, envolvimento ali. E nós temos esse grande problema. Então tinha que ter essa representação de Araxá para nos defender dentro da Codemig. E saber que aquilo ali é um patrimônio da cidade. E o araxaense, ele precisa usufruir daquilo ali. Nós não podemos deixar aquilo lá ficar perdido. Nós temos o parque do Hotel Rádio que está acima ali, que muito poderia ser explorado. Então aí, Diogo, eu acho que falta envolvimento. Nós teríamos que estar ocupando aquilo ali, junto com as escolas, junto com a corporação militar. Por que o tiro de guerra não está lá, dentro daquela área, que de repente seria mais fácil de dar uma instrução militar ali e poder trazer uma contribuição maior? Por que as nossas escolas não têm um poder de visita naquele local ali para ter uma educação ambiental? Então, são várias perguntas que, se a gente for fazendo aqui, a gente não vai entender por que não se tem respostas. Eu lembro que alguns anos atrás, na época ainda do ex-governador, o presidente da Codemig à época era o Castelo Branco. Sim. Né? E nós fomos para Belo Horizonte, eu fui como representante de órgão de imprensa, uma comitiva de vereadores, assessores, fomos até Belo Horizonte, né? Para nos reunir com o então presidente da Codemig, para discutir essas questões relativas a isso, na verdade, a essa falta de apoio que a companhia dá para a cidade, né? E na época, numa atitude, estou colocando o meu posicionamento pessoal, né, numa atitude até, digamos assim, arrogante, o Castelo Branco disse, não com essas palavras, mas falou, se vocês quiserem eu devolvo o Parque do Barreiro para Araxá. Né? Então ele foi bem claro nisso aí, que a Codemig não tem interesse em manter aquilo. Né? Não sei como é que está a visão nessa atual gestão, mas naquela época, a palavra do Castelo Branco, ele disse, olha, se vocês quiserem eu devolvo o Parque do Barreiro para Araxá. Só que é um custo muito alto manter aquele parque que a cidade não tem condição de arcar. Né? Então, quer dizer, aí fica aquele jogo de empurra. A Codemig não faz questão, a cidade não tem condição, então enquanto isso quem perde é a cidade, né, Pedrinho? Pois é, mas tudo bem. Então vai devolver? Devolve também a riqueza natural que está tirando de Araxá. Que todo minério que é extraído ali, nós sabemos que parte dele vai para a Codemig. Se for para abrir esse jogo aí, nós vamos abrir e discutir isso aí no passo a passo e explicando, dentro daquilo que nós temos conhecimento ali. Então, a Codemig, ela tira um valor muito grande. Não vem com essa, porque essa não se cola, entendeu? Está tirando um recurso, quer ganhar o dinheiro, mas não quer cuidar. Então, ali precisa de ser cuidado. Nós temos o pessoal que está envolvido lá no Barreiro. A gente tem a Associação dos Artesãos que está lá. Foi feita uma obra lá e pergunta se eles deram algum palpite em relação à obra. Fizeram a obra e entregaram para eles, eles teriam que pagar, inclusive, o aluguel para usar o espaço. Ou seja, nós não estamos tratando o araxaense como ele tem que ser tratado. E
esse araxaense que não está tendo tratamento é que está carregando esse araxá nas costas. Não é esse pessoal que está por cima e que está apenas vivendo bem em relação ao que se tem aqui em termos de rendimento, não. É o pequeno que está aqui, que está carregando essa cidade, que merece um olhar mais clínico. E é esse pequeno que precisa de começar a discutir essa situação sem pensar que ele é pequeno, tendo a certeza de que ele é um agente de araxá e que ele tem a capacidade, ele tem que discutir. Não importa o seu grau de instrução, o que importa é o que você está desenvolvendo na cidade. Ainda dentro dessa questão, Pedrinho, falta uma gerência mais incisiva do chefe do executivo junto à Codemig para trazer de volta esses recursos para a cidade? Acho que precisaria pelo menos ele dar resposta em relação a isso. Se isso que você acabou de dizer, que o atual presidente da época, Castelo Branco, falou, e se hoje o presidente fala que ele usa da mesma fala, dizendo que não tem recurso para cá, a gente tinha que esclarecer isso. E a prefeitura assumir. O que não pode é aquele parque ficar naquelas condições que está. Isso não pode de forma alguma. Eu acho que aí é irresponsabilidade. E essa irresponsabilidade, se não cobrada hoje, ela vai ser cobrada no futuro. Porque daqui a um tempo nós vamos ter mais dificuldade em Araxá. Porque Araxá vai perder toda essa riqueza que tem. Esse minério que está sendo extraído aqui, uma hora ele vai diminuir. A gente já teve uma sinalização em relação a isso. Que nós temos aqui duas bases de minério que são exploradas dentro de Araxá. A do nióbio e a do fosfato. Nós já tivemos uma escassez das nossas rochas fosfáticas aqui. A empresa que estava aqui, ela só não foi embora daqui para Patrocínio porque a gente tem instalado aqui a fábrica de aço sulfúrico. A fábrica de aço sulfúrico que nos anos 90, final dos anos 90, gerou uma grande discussão em relação à sua implantação. E se ela não tivesse sido instalada, hoje a gente já não tinha mais a mineradora aqui, porque ela teria ido para Patrocínio. Ela só não foi, estou dizendo isso aqui, claro que não foi nenhum diretor de lá que me falou, estou dizendo por um conhecimento que a gente tem. Talvez eles quiserem discutir isso, estamos abertos a querer discutir, mas dentro do nosso entendimento, não foram por causa dessa situação. É mais cômodo trazer o minério que está sendo extraído em Patrocínio, que está chegando aqui através da rede ferroviária. E isso só foi possível porque a gente tinha essa rede ferroviária que está aí. Desativado. Porque no país, boa parte das redes ferroviárias já estava desativada. Aí reativaram essa porque traz uma economia. Que não está errado também. Te falei aqui que nós precisamos de miscigenar essa situação nossa aqui da mesma região do Alto Paranaíba. E Patrocínio pertence a essa mesma região aqui. Então nós precisamos de trocar informações, trocar conhecimento e trocar riquezas também, que aí nós vamos nos desenvolver. Pedrinho, suas considerações finais. Diogo, eu acho que nós estamos iniciando um processo, nós estamos num ano muito delicado, um ano complicado em relação ao que se abateu aí devido ao Covid-19. Mas esse é um ano em que vai ter a troca dos gestores dos municípios. Então, até agora não houve um posicionamento do que foi falado. Acredito eu que não vai haver aquela situação dos mandatos ser prorrogados. O que vai mudar é a data. Então eu espero que com todas as dificuldades que estão aí, possa se oportunizar ao cidadão de poder escolher o seu representante. Poder escolher o seu representante para o executivo e para o legislativo. Eu espero que as pessoas estejam dispostas, mesmo com a Covid-19 da forma que está, a debater esse assunto. Porque nós estamos tratando de uma situação que vai refletir para os próximos 4 anos do município. E cada cidadão precisa de ter em mente isso, da importância dele. Tá certo, Pedrinho, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E você, internauta, que nos acompanhou também ao longo desses últimos minutos, você ouviu então o empresário Pedrinho da Mata fazendo as suas considerações a respeito dessa sua pré-candidatura a prefeito de Araxá para estas eleições do ano de 2020. Falando em nome de Morena Índia, Moda Feminina, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. A OITV está sempre aqui, é um canal aberto para você que gosta de ficar bem informado e debater tudo o que acontece na nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu estou de volta trazendo mais um convidado para esclarecer você a respeito desse período político que nós estamos vivendo na atualidade. Tchau, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.